quero falar com vocês sobre 4 estilos de relacionamento. 4 maneiras que nós estamos nos relacionando, né? Tanto entre casais como entre pessoas. Então eu queria que você concentrasse, prestasse bastante atenção, que do mesmo jeito que a palavra me impactou e me deu um choque, né? Um sacolejão, espero que Deus faça isso com você também essa noite. Porque é isso que a palavra de Deus faz conosco, né? Ela nos transforma, nos conforma à imagem de Cristo Jesus. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pense comigo aqui, se você tivesse apenas alguns minutos de vida, o que você gostaria que o seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada fizesse? Imagine que você está vivendo os seus últimos instantes. O que você gostaria que o seu cônjuge dissesse ou fizesse para você? Será que haveria alguma coisa que você gostaria de fazer por ele, né, por quem vai morrer, antes que isso aconteça? Talvez você não tenha costume de pensar nisso, né? Mas imagina, isso um dia vai acontecer, né? A morte é uma realidade na minha vida e na sua. Né? E o dia que a Janinha ficar viúva, se Deus me der graça e saúde, eu vou casar de novo. Porque quem fica viúvo é quem morre, né? Mas isso vai acontecer comigo e com você, meu irmão. E em algum momento da minha vida e da sua, nós iremos encontrar com a morte. Então, essa pessoa que está do seu lado, ela provavelmente vai ouvir, ou ela vai receber seus últimos atos, suas últimas palavras. E o que você gostaria de ouvir? O que você gostaria que ele ou ela fizesse para você? Então, ao pensar no seu relacionamento, ao pensar no seu casamento, como que está o seu casamento neste momento? Como está o seu relacionamento neste momento? Será que você tem dito ou feito coisas que gostaria de dizer ou fazer se essa pessoa que você ama estivesse morrendo? Você tem tratado, você tem feito coisas para o seu cônjuge como se ele fosse morrer em pouco tempo, poucos minutos ou poucos dias? É assim que você tem tratado o seu cônjuge? E é interessante quando nós pensamos nisso, é fascinante como nós tratamos o nosso cônjuge de forma diferente na crise, né? Quando nós passamos por crise, nós tratamos a pessoa amada de maneira diferente. Parece que quando a realidade da perda bate na minha porta e na sua, você acorda. E aí você se depara com a realidade que isso vai acontecer. E pode ser agora. E muitos se perdem nesse momento, né? Muitos se sentem culpados, muitos se sentem envergonhados, muitos se sentem desesperados, porque tiveram a vida toda para fazer, para dizer, e não aproveitou. E agora está perdendo a pessoa amada. Então, como você tem vivido essa vida? É interessante que alguns tratam muito melhor o cônjuge na crise do que em tempos de paz, né? Talvez é por isso que Deus precisa de mexer no nosso casamento, né? Às vezes o nosso casamento parece aquela piscina que o fundo está todo sujo, mas a água está tão bonita, basta você mexer no fundo e aí a coisa fica feia, né? Eu sei que você agora está pensando sobre isso. Talvez você pensou sobre isso também durante essa semana, porque você marcou um compromisso de vir a um encontro de
de casais hoje, né? Então você, de alguma maneira, você pensou. Talvez você tenha vivido dias e momentos no seu casamento que a coisa que tem mais ocupado o seu pensamento é o seu relacionamento, é o seu casamento. E será que se eu colocasse o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, para falar a maneira como vocês têm se relacionado, como essa pessoa descreveria? Se eu chamasse você aqui marido e pedisse para você descrever o seu relacionamento, se eu chamasse você aqui mulher, esposa, para descrever como seria o seu relacionamento, será que você acertaria? Será que você tem essa sintonia? Ou você estaria naqueles 50% dos homens que acham que o casamento está excelente, meu relacionamento está perfeito, e as mulheres estão lá desesperadas? Nós temos que entender, eu li um autor, e ele vai dizer assim, ó: nossos padrões de relacionamento são essenciais para entender a natureza e a qualidade dos relacionamentos que temos e dos que perdemos. Então observe, os padrões, talvez você já ouviu falar nas malas, ou no pressuposto, ou na ideia, ou a maneira que você aprendeu sobre casamento, sobre relacionamento, é algo que você trouxe para dentro desse relacionamento. E esses padrões, né, aquilo que você acha que é certo, que é errado, o seu modelo de casamento, são essencial para a gente entender a natureza e a qualidade do relacionamento que você tem vivido, ou talvez relacionamentos que você perdeu. Talvez você vive assim, seu relacionamento sofre porque você carrega com você padrões, ideias, certezas que são suas. E você vive assim. Isso diz muito sobre a maneira que você tem vivido. Então é importante nós pararmos para pensar o que eu penso sobre casamento. Então eu quero que você pense hoje da maneira que Deus nos ensina. Porque quem inventou o casamento foi Deus. Quem fez a mim e a você foi Deus. E quando eu e você queremos viver uma vida independente de Deus, o que vai acontecer é tragédia. O que vai acontecer é perda, é divórcio, é traição, é engano, é mentira. E se Deus tiver muita graça e muita misericórdia com o casamento, talvez isso possa se reverter. Mas talvez não. Então eu e você precisamos de entender um modelo, um padrão de como funciona o casamento, de que é o relacionamento. E não é o que você acha, é o que Deus diz, é o que Deus pensa. Então eu quero pensar com vocês o texto aqui de Provérbios. E esse texto aqui vai nos ensinar a avaliar constantemente esse relacionamento que nós temos com os outros. Porque eu e você precisamos de entender que o nosso comportamento, o nosso relacionamento, o nosso casamento, o nosso namoro, ele tem que glorificar a Deus e abençoar, gerar vida no outro. As pessoas têm que olhar para o meu casamento, para o meu namoro e perguntar: me ensina como é que é ter um casamento assim? E eu sei, você sabe, não existe casamento perfeito. Nós temos os nossos problemas, né? Nós temos as nossas geladeiras que nunca se fecham, né? O pessoal sabe, né, que é mais de caseiro. Mas o fato é que tem um padrão que Deus nos ensina e quer mostrar para mim e para você. Então esse texto aqui, se puder pôr, Vanessa, deixa esse texto aí porque eu sei que vocês não estão com a Bíblia aí, eu não vou cobrar porque hoje é um dia especial. Então a gente projeta ali. Provérbios 27, os versos 5 e 6 de Provérbios 27. E aqui nesse texto, meus irmãos, o autor aqui, Salomão, ele vai apontar para nós 4 níveis de relacionamento que nós podemos trilhar. E você vai perceber que você está trilhando um desses 4 níveis aqui. Então hoje nós queremos regular, reorientar, reorganizar o nosso relacionamento. E eu acho que isso aqui vai ser extremamente importante para mim
e para você. Então o texto da palavra de Deus diz assim, ó, Provérbios 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, para entender melhor o texto, meus irmãos, eu e você, nós precisamos olhar um pouco para o contexto daquilo que o autor está querendo dizer. A Bíblia aqui, esse texto aqui, está nos apresentando uma comparação entre estilos de relacionamento. Então, a abordagem ali do verso 5 é a ideia de se eu e você temos duas opções, melhor isto do que aquilo. Uma ilustração, para a gente entender melhor o que Salomão está querendo dizer, o verso 24 do capítulo 25 diz assim, ó, melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Então, quando aqui Salomão diz em Provérbios 25:5, né, que melhor é Provérbios 27:5, né, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, a ideia dele aqui é que se tivesse somente duas opções, então a repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Então observa, não é que só existe essas duas opções, é que entre essas duas opções a gente vai escolher a melhor. Porque tem outras opções melhores, mas é que ele aponta, e é isso que ele está querendo mostrar para nós. E no verso 6 ele vai dizer assim, ó, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, aqui no verso 5 ele faz uma comparação, melhor esse do que esse. Aqui no verso 5, no verso 6, ele vai mostrar para nós e vai comparar usando um contraste. E aí ele vai dizer que a pessoa que é fiel a você é aquela que o ama a ponto de não ter medo de permitir que haja dor no relacionamento. Principalmente se isso for torná-lo melhor e ajudá-lo a crescer em caráter. Então é melhor você ter uma pessoa do seu lado, que mesmo que preciso for, ele provoque dor no relacionamento, porque essa dor, ela vai te ajudar. Essa dor, ela vai melhorar, ela vai aperfeiçoar, ela vai ajudar a crescer no caráter. Então isso aqui é extremamente importante. Então o texto, quando ele diz assim, ó, beijos de quem odeia, então aqui, ó, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, aí é o contraste, os beijos de quem odeia são enganosos. Então, beijos de quem odeia dá a ideia de alguém que está agindo como se tudo estivesse bem entre você e a pessoa. Mas, na realidade, ele está guardando dentro de si ressentimentos ou ele tem problema com você. Por isso que a ideia de é melhor, né, as feridas dos leais, dos que de fato amam, do que os beijos enganosos. Talvez você possa receber beijos, e isso é um ato externo. Então, quando você recebe beijos, dá a impressão que está tudo bem dentro do relacionamento. Mas do lado de dentro não está nada bem. Talvez você tenha vivido guardando ressentimentos. Talvez você tenha grandes problemas com o outro do seu relacionamento. Então, com base em tudo isso aqui, nós vamos olhar agora para os versos 5 e 6, e aqui ele vai apontar para nós 4 níveis de relacionamento, em que todos nós aqui, de alguma maneira, ou em algum ponto, nós estamos trilhando. Então, vamos ver aqui o verso 5, vai dizer, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Um bom exemplo, meus irmãos, para nós olharmos, para entender um pouco melhor isso, é o relacionamento entre irmão mais velho
irmão mais novo? Porque o relacionamento de irmão mais velho e irmão mais novo é assim. O irmão mais novo, ele sempre provoca o irmão mais velho, pensando que ele aguenta a bronca, não é assim? O irmão mais novo sempre provoca, o irmão mais novo sempre cutuca, o irmão mais novo ele acha que pode. E aí ele ofende, ele bate, ele agride, porque ele acha que ele aguenta. Se meu irmão ou minha irmã vir, eu sei que eu dou conta eu resolvo, eu acabo com ele. É assim que os irmãos mais novos pensam, né? Só que, de repente, o irmão mais velho, ele vai aguentando. Ele vai aguentando. Ele vai aguentando. Ele vai aguentando. Ele vai aguentando até um dia que ele não aguenta mais. E a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe o que acontece. Então, essa forma como os irmãos mais velhos tratam os mais novos é um exemplo aqui do primeiro estilo de relação que nós encontramos no verso 5 aqui de Provérbios 27:5, que diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então o termo aqui, repreensão franca, traz a ideia de alguém que está confrontando uma pessoa com a verdade sobre a situação ou sobre o relacionamento delas, mas não está fazendo de maneira amorosa. Por isso que eu usei o exemplo do irmão. Às vezes o que ele está fazendo é o certo do jeito errado. Então, essa repreensão franca é às vezes você chamar a atenção da pessoa. Você está certo, o que você diz é a verdade, mas o problema é que você diz de maneira rude, maneira grossa, maneira iracunda, não uma maneira amorosa. Você se relaciona com o outro de maneira que você, guarda isso, que você é franco e insensível. Então aqui tem o primeiro tipo de relacionamento. Você é uma pessoa franca, sincera, mas extremamente insensível. Então ser franco e insensível, meus irmãos, significa que você está certo naquilo que você está comunicando à pessoa, mas você é agressivo na forma como você está fazendo. Então quando nós não gostamos de algo que as pessoas nos fazem, ou nos fazem, ou nos dizem, nós respondemos como? De maneira rude, de maneira sarcástica, ou até mesmo, em alguns casos, de maneira cruel. Então, nós podemos comunicar de maneira exata. Você talvez tenha razão naquilo que você está dizendo, naquilo que você tem confrontado, mas a forma como você transmite o recado, ela é insensível. Ela é rude, ela é grosseira. Eu posso dar o exemplo da geladeira lá de casa. A geladeira lá de casa ela é aberta constantemente. E ela nunca é fechada. E eu sempre estarei certo quando eu pedir para fechar a geladeira. Porque gasta energia, ela perde o calor, e tem toda uma dinâmica. Porém, a maneira que eu posso dizer ou pedir pode ser uma maneira bruta, uma maneira cruel, uma maneira descontrolada, uma maneira iracunda. Então observa, eu posso estar certo, dizendo o que é verdadeiro, mas de maneira rude, de maneira grosseira. Então essa atitude aqui, meus irmãos, aponta que nós estamos sendo governados por aquilo que nós sentimos e não pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a tratar o outro. E no relacionamento existe algo que chama amor e submissão. É um dos pré-requisitos para o relacionamento. Mas às vezes nós entramos nos relacionamentos, isso tanto para casais e quanto qualquer outro tipo de relacionamento. Você responde às coisas que acontecem baseado no que você está sentindo, no seu humor. Hoje eu não acordei bem. E aí você é grosso. Você acorda com a cara emburrada. E você acha que todo mundo tem culpa dos seus problemas. Isso é pecado. Isso é alguém que vive baseado no que sente e não baseado na palavra de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é porque as coisas estão indo mal, ou meu dia não está sendo bom, é porque eu posso ser rude com as pessoas. E às vezes nós fazemos isso. Então, esse tipo de
de relacionamento aponta para alguém que está sendo governado pelos sentimentos. Então, quando eu e você agimos de forma franca e insensível, nós corrigimos e confrontamos uma pessoa sobre os problemas, não porque nós estamos importando com ela. Então observa, quem trata as pessoas de maneira franca, mas insensível, faz isso é porque você está irritado. É porque você não aguenta mais a situação. E não porque você está pensando ou importando com o outro. Isso é perigoso. Então, mesmo que nós estejamos falando a verdade, o problema é que não comunicamos em amor. Às vezes você está falando é só para desabafar, é para esfregar na cara. Então nós percebemos que o nosso foco não está no outro, está em nós mesmos. Porque eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você acha. Eu quero extravasar. Eu quero falar tudo que eu penso e você se vira. Então observa, nós podemos estar assim, vivendo relacionamentos onde nós somos extremamente francos, mas também extremamente insensíveis. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós não estamos tentando ajudar o outro. Na verdade, nós estamos buscando ferir a pessoa. Nós somos como o irmão mais velho. Nós vamos aguentando, até que o dia você faz o que todo irmão mais velho faz. Você parte para agressão, você parte para porrada. Você fala palavras que talvez você não proferiria para ninguém. Então, isso não é bom. E aí você, não aguento mais, não consigo mais suportar. E aí você despeja. Então observa, talvez você está sendo governado pelo sentimento. Aquela frase que ela nasceu lá no coração do inferno. Siga o seu coração. Meu irmão, seguir o coração é você ir caminhando a passos largos para o inferno. Não siga o seu coração. Nunca, jamais. Nosso coração é enganoso. Nosso coração irá nos levar aos piores lugares do mundo. E o final dele não é algo bom. Nós vivemos baseado naquilo que Deus diz na palavra, não naquilo que nós sentimos. As coisas que acontecem em minha volta, que estão acontecendo, elas não podem influenciar na maneira como eu reajo. A falta de dinheiro no casamento, o estresse com o filho, o desemprego, ou qualquer outro tipo de problema, isso não é justificativa para que eu viva de maneira verdadeira, mas insensível. Isso é diabólico. Deus quer nos libertar disso. Um autor que eu li, ele vai dizer assim, em um estilo de relacionamento franco e insensível, você é franco no que tem a dizer à pessoa, mas não se importa com o modo como isso sai da sua boca ou com o impacto que terá sobre a pessoa. Quando for franco e insensível, você se pegará repreendendo os outros sem nenhum respeito por elas ou pela posição delas, expondo o pecado dos outros com grosseria, revelando falhas de caráter com asperezas ou até falando a verdade, mas sem amor. Então, quando a gente age assim, mesmo eu sei o que estou fazendo e é verdade, mas com falta de amor, com aspereza, observa como o autor disse aqui, às vezes você não respeita a posição da pessoa. Você trata sem nenhum respeito. E a gente faz isso. E o primeiro alvo dessa nossa ira pecaminosa são os nossos cônjuges. E esse estilo de relacionamento você pensa que está à vista de todos. Porque às vezes você pensa que está todo mundo enxergando, mas não. Talvez, meus irmãos, os problemas podem ser difíceis de resolver, ou até mesmo eles nunca se resolvam. Por quê? Porque às vezes a pessoa que você tem criticado, ela não consegue ultrapassar a atitude negativa que você tem em relação a elas. Você sempre olha com um olhar de superioridade. Você sempre olha como você não faz nada direito. Você é um imprestável. Ou você é uma imprestável.
Então nada do que o outro faça vai resolver o problema. Então, sendo franco e insensível, você está certo no que diz, mas errado na forma como diz e errado na motivação. É até verdade, mas diz de maneira dura, insensível, iracunda. E a sua motivação é desabafar. Não é restaurar, não é trabalhar na mudança, mas é desabafar. Eu não aguento mais. Por isso que ele vai dizer, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, meus irmãos, você já se deparou com situações que você não conseguia se expressar da maneira como você estava sentindo? Talvez você já se sentiu assim. Você se sente de maneira que você não consegue expressar. No seu coração estava tudo certo, tudo organizado. As suas intenções, ideais, ou as suas intenções, as suas ideias, porém você não conseguia se comunicar. Você não conseguia transparecer o que você queria. Talvez você não consegue expressar de maneira clara, branda, aquilo que você sente. Você consegue até colocar ideias bem colocadas na sua cabeça. Você tem uma noção correta daquilo que você sente, mas você não consegue externar. Talvez você está casado hoje, ou talvez os casais ali de namorados estão namorando, ou nós estamos casados porque a gente teve um amigo que ajudou. A gente teve uma amiga, um cupido. Porque a gente gostava, a gente queria se relacionar, a gente sentia, mas a gente não conseguia se expressar. A gente não conseguia fazer a coisa andar. Então você talvez precisou de um cupido. Então se você aqui essa noite se enquadra nesse aspecto, você entende, você compreende, você elabora bem as ideias, você compreende os seus sentimentos, mas você não consegue transmitir isso, então você provavelmente se enquadra num segundo estilo de relacionamento. Então o primeiro estilo é franco e insensível, mas esse tipo de pessoa que organiza muito bem do lado de dentro, mas não consegue externar para fora, são as pessoas que nós chamamos de fechado e amoroso. Por isso que ele vai dizer, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, meus irmãos, o amor que está sendo encoberto, você está sendo fechado e amoroso. Então, a ideia aqui é de alguém que ama mais, ama muito, sente, entende, mas não consegue expressar esse amor para a pessoa que ama. Talvez você vive assim, talvez você esteja vivendo assim. Você ama muito essa pessoa que está do seu lado. Você ama muito a pessoa que está à sua volta. Mas talvez por timidez, por falta de habilidade, ou talvez você se escora naquela bengala, meu pai nunca me disse que me ama, minha mãe nunca me disse que me ama, eu não aprendi a dizer que eu amo. Mas você entende, você ama a pessoa. Você consegue sentir, mas você não consegue entregar. Você está vivendo rodeado de pessoa que te faz bem, contudo você não consegue externar esse carinho e a importância que as pessoas têm para você. Às vezes a gente conversa com pessoas, você conhece gente assim, todo dia você conversa com alguém, que as pessoas não se sentem amadas, mas a pessoa te ama demais. Mas cadê esse amor que a pessoa nunca consegue externar? É como a história de um homem que ele estava casado há 30 anos. O irmão dele perguntou por que ele não dizia com regularidade à esposa dele que ele amava. Por que você não diz? Você é casado há 30 anos, eu não vejo você dizendo para ela que você a ama.
E aí a resposta do homem foi: eu disse sim. Eu disse há 30 anos atrás, quando nós casamos, no altar. E eu nunca mudei de ideia. Eu continuo amando. O dia que eu mudar de ideia, eu aviso para ela. Então observa, às vezes nós estamos assim. Nós amamos, nós respeitamos, aquela pessoa é extremamente valorizada, mas nós só guardamos para nós mesmos. Nós não conseguimos externar, nós não conseguimos expressar. Então, quando nós lemos melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, então o texto aqui não está dizendo que a melhor situação da pessoa é ser franco e insensível. O texto está apontando que se nós tivéssemos que escolher somente ser fechado e amoroso ou franco e insensível, um aqui é melhor do que o outro. E você já pode entender que não é bom ser franco e insensível e nem fechado e amoroso. Então, continuando aqui no verso 6, você já ficou numa situação em que você precisava de ser duro com alguém? Com certeza já, né? Com certeza, principalmente nós que temos filhos, constantemente nós nos vemos em situações que nós precisamos de ser duros. E algumas vezes, meus irmãos, nos nossos relacionamentos, nós precisamos de ser enérgicos. Nós precisamos de ser duros. Mas lembre-se, isso com afeto, com amor. E às vezes nós não fazemos isso. Nós não agimos assim em nome da aspereza ou usando palavras simplesmente para desabafar. Às vezes, no nosso relacionamento como casais, nós precisamos de ser duros um com o outro. Ser duros, mas não para ferir o outro, mas para ajudar, para resgatar. No entanto, aceitando o fato de que isso possa magoar os sentimentos do outro. Às vezes nós precisamos de apontar para a nossa esposa, para o nosso marido e ser duros, amáveis, mas duros. Mesmo sabendo que isso possa magoar o sentimento do outro. Então esse aqui é o terceiro estilo de relacionamento que eu e você podemos estar vivendo. Você é franco e amoroso. Por isso ele vai dizer, leais são as feridas feitas pelo que ama. Você é amoroso, mas você também é franco, você é sincero. O verdadeiro amigo, meu irmão, aquele que está sendo fiel, é quem faz algo em benefício seu. O verdadeiro amigo, aquele que verdadeiramente ama de verdade, é aquele que faz o melhor para o outro. Quando você entende isso, mesmo que a sua atitude possa trazer dor para o relacionamento, mas você faz. Nem tudo que é desagradável, nem tudo que traz dor é ruim. Injeção é um bom exemplo. Injeção não é bom, é desagradável, mas faz um bem tremendo. Melhora a gente, principalmente se for bezetacil na mão daquele homem que aperta aquilo igual está enfiando uma faca de serra na gente. Nós precisamos, às vezes, de olhar na cara do nosso cônjuge com amor, mas com energia, meus irmãos. Paulo, ele aponta isso para nós no texto que eu li. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus próprios interesses, observa isso. O verdadeiro amor, você olha primeiro para o outro, não para você. A psicologia hoje tem atacado fortemente a sociedade, principalmente os relacionamentos. E o que nós temos ouvido a psicologia dizer é: ei, para de pensar nos outros e começa a pensar em você. Meus irmãos, isso vai totalmente contra a palavra de Deus.
Enquanto Deus vai dizer assim, ó, ame a Deus sobre tudo e sobre todos, e o próximo como você mesmo. Nós estamos escutando a voz do inferno, onde diz, por que você está se doando para esse homem? Por que você está se doando para essa mulher ingrata? Meu irmão, porque Deus nos ensinou isso. Você nunca deve pensar em você primeiro, porque você sempre já pensa em você primeiro. Você é a primazia da sua vida. Você só pensa em você. Por isso que nós devemos pensar sempre no outro. Então o estilo franco e amoroso, ele fala a verdade com amor. Por quê? Porque a motivação daquilo que ele está fazendo, mesmo que seja de maneira dura, é o benefício do outro, não a frustração. Você fala durezas às vezes com energia para a pessoa que você ama, não é porque você está com raiva, não é porque você está irado, é porque você quer resgatar a pessoa, você precisa de sacudir a pessoa. E nesse ponto aqui eu quero chamar a atenção de vocês mulheres. Vocês são extremamente negligentes, omissas. Muitas vezes vocês têm um feeling que Deus deu para vocês, vocês conseguem perceber o que vai acontecer antes de acontecer. E mesmo assim vocês estão pensando mais em vocês do que no relacionamento. Isso demonstra que Deus não faz parte da sua vida. Às vezes muita coisa aconteceu no seu relacionamento foi porque você se omitiu. Você não quis ser dura. Você não quis falar a verdade em amor. E você, o marido, a família, nós sempre iremos colher o fruto disso. O autor que eu li, ele vai dizer assim, ó, isso não significa que não devemos nos expressar quando estivermos desapontados, mas que nossa motivação e a intenção a nos expressarmos é a consideração. Então, observa, a intenção nunca é motivada pela frustração com relacionamento. Não. Você considera tanto aquela pessoa, você ama tanto aquela pessoa, que você precisa comunicar o amor, você precisa de sacudir, você precisa de despertar. E nesse ponto, eu não quero jogar toda a responsabilidade em cima de vocês, mas o homem, infelizmente, ele é mais passivo. O homem, ele prefere colocar as roupas dele tudo dentro da mala e ir embora, do que ele resolver o problema no casamento. Não me pergunte por quê, mas ele acha mais fácil, muito menos complicado, de deixar tudo do que resolver. E às vezes você tem vivido assim porque você tem se omitido. E lembra da massinha? É um só. Quando você quebra esse negócio, vai sangrar. Não tem como mais separar. Vai ficar manchado, machucado, arrebentado. Então você precisa de entender que amor às vezes eu preciso ser duro, mas amoroso, porque eu quero o benefício do outro, eu amo tanto o outro. A mãe é um bom exemplo disso, né? Ou ser chato, é a mãe, mas sempre com amor, com afeto. A mãe é quem visita os filhos na cadeia. Você já reparou? Você não vê homem visitando gente na cadeia. É raro. Por quê? Porque a mãe vai lá para aquele filho assassino, estuprador, vagabundo, que não vale nada. E ele olha para ela olha para ele e fala, meu filho, você precisa de tomar jeito na vida. Mamãe te ama. O que você está precisando, eu vou te ajudar, mas você precisa de se arrepender. Olha, só a mãe que faz um negócio desse. Então observa, você dá conta de fazer, porque você que tem filho, você trata bem seu filho, você consegue dar uma segunda chance, terceira chance, uma 20ª chance para o seu filho. Por que não para o seu cônjuge? Meus irmãos, para você expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você está vivendo, você nunca precisa de ser rude, você nunca precisa de ser impiedoso. Porque se sua motivação é restauração, se a sua motivação é verdadeiro amor, você quer resgatar, você quer trazer, você quer acordar, você quer buscar vida, o benefício
do outro. Então nós precisamos entender isso. O estilo franco e amoroso diz respeito a se comunicar e se relacionar com consideração, preocupação e carinho. É se comunicar e se relacionar de forma certa, na hora certa, com o propósito certo. Sendo franco e amoroso, o outro não é magoado por causa de atitude ou de ações, mas por causa da verdade que lhe é dita. Por isso que quando você fala a verdade em amor, a pessoa vai ficar magoada. Claro que ela vai, mas ela não vai ficar magoada com você. Ela vai ficar magoada com a verdade que você diz. Porque a verdade, ela é como uma faca de serra entrando assim, ó. E se você puxar, ela dói mais ainda. A verdade, ela nos confronta. A verdade, ela nos derruba do nosso pedestal de orgulho. Por isso que você deve sempre ser amoroso, carinhoso, carinhosa, amorosa, mas ser enérgico, ser duro. Vocês estão no mesmo barco. Lembre-se disso, em alto mar. Se tiver um naufrágio, vocês dois vão morrer afogados. Não existe nenhum relacionamento que acabou, que afundou, que um fez festa e o outro fez velório. Tem muita gente que põe máscara. Me libertei. Mentira. Por dentro está só o caco. Não existe ninguém que termina um casamento e sai bem desse negócio. Não tem jeito. Porque não é o ideal de Deus. E geralmente a gente faz isso é porque não quer enfrentar os problemas, não quer falar a verdade, não quer atacar a realidade, quer viver uma fantasia. Então, meus irmãos, sendo honesto e amoroso, você estará mostrando apreciação, sendo útil e dando encorajamento para o bem do outro. Seja assim. Lembra, a pessoa vai te amar cada vez mais, porque você foi quem trouxe vida, você foi quem falou em amor, você foi quem acordou, foi quem sacudiu. Amor, mas com energia. E agora nós vamos para o outro estilo aqui de amor, ou de relacionamento que você tem vivido ou eu vivido, né? Então observa, nós podemos ser francos e insensíveis, podemos ser fechado e amoroso. Então lembra, hein? Você ama, mas nunca diz. Então franco, honesto, fala a verdade, mas é grosso ou grossa igual uma porta. Então a gente pode ser fechado e amoroso. A gente pode ser amoroso e franco, honesto, verdadeiro. E agora nós vamos ver o quarto e último. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui, eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Quem aqui já conversou com uma pessoa que estava com mau hálito? Né? Aí você contou isso para a pessoa? Ou você fez como a maioria de nós fazemos? Você dá um passo para trás, você dá uma risadinha, aí você pensa, eu preciso de sair daqui. E essa pessoa precisa de uma balinha de menta. Você já passou por essa experiência? Situação hipotética. Você já foi para o shopping com alguém, para esse alguém comprar roupa, ou comprar qualquer coisa, e a pessoa está lá experimentando a roupa, e ela escolheu uma coisa tão horrorosa, tão feia, e aí ela pergunta assim, ou ele pergunta, e como que ficou? Esplêndido. Tá a coisa mais linda. Caiu muito bem em você. Não é assim? Ou então, às vezes, para você não falar nada, para não ser honesto, você fica calado. Ou outra situação hipotética aqui. Você já teve ou tem problema com alguém, mas essa pessoa não sabe?
Essa pessoa nunca soube que você tem problema com ela. E ela nunca soube justamente por quê? Porque você nunca contou, você nunca disse. Será que nesse momento aí você tem alguma amargura, algum ressentimento com alguma pessoa? E quando essa pessoa está perto de você, você sai muito bem. Você age como se estivesse tudo bem, obrigado. Mas isso eu acho que é uma situação hipotética. Será que há alguém com que você tenha medo de ser honesto por causa do que essa pessoa pode fazer, ou tirar, ou negar a você? Será que você tem vivido assim? Será que você tem mantido relacionamentos assim? Então, se você se encaixa em alguns desses cenários acima aqui, meus irmãos, você provavelmente tem o quarto e último estilo de relacionamento. Você é fechado e insensível. Por isso que o texto vai dizer: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. O beijo enganoso aqui é aquele dado com fingimento. É um beijo que não é dado com sinceridade. A NVT, ela colocou esse versículo assim, ó: melhor as feridas feitas pelo amigo sincero do que os beijos do inimigo. Meus irmãos, pessoas que vivem assim nos seus relacionamentos, elas fingem estar tudo bem entre vocês, mas o que está acontecendo na realidade é um coração cheio de algo contra você. Às vezes você trata essas pessoas de maneira gentil, de maneira cordata, mas longe dessa pessoa você trata de maneira rude. Observa. Diante da pessoa você trata muito bem, mas nas costas você fala mal. E é interessante que esse estilo de relacionamento ele é um pouco difícil de ser detectado. Porque ele parece com franco e amoroso, mas às vezes ele é confundido com o fechado e amoroso. Mas quando, meus irmãos, nós temos medo de falar a verdade em amor, nós estamos sendo fechados e insensíveis. Quando eu e você somos mais polidos do que honestos, nós estamos sendo fechados e insensíveis. Quando eu e você nós guardamos ressentimento e nos recusamos a compartilhar o que sentimos de maneira amorosa, nós estamos sendo fechados e insensíveis. Nicholas Ellen, um autor, diz assim, ó: quando operamos um estilo fechado e insensível de relacionamento, acabamos falando pelas costas delas sobre as pessoas em vez de falar para elas, guardando ressentimento em vez de compartilhar as mágoas, sendo polidos em vez de sermos honestos ou fingindo que estamos com as pessoas quando realmente não estamos. A sabedoria bíblica, meus irmãos, aqui nesse texto, mostra que nós podemos ser, vamos lá, francos e insensíveis, fechados e amorosos, francos e amorosos, ou fechados e insensíveis. E se você que veio até aqui essa noite, você que é casado, você que vive com alguém 24 horas por dia, quando você começa a analisar o relacionamento que você tem com seu cônjuge, qual tipo desses relacionamentos você tem exibido? Você é franco e insensível? Você é fechado e amoroso? Você é franco e amoroso? Ou você é fechado e insensível? E é interessante, meus irmãos, que a gente pode notar que na maior parte do tempo, um de nós no relacionamento é franco e insensível, enquanto o outro é fechado e insensível. É assim. A gente quer falar a verdade, doa em quem doer. E o outro responde
de maneira calada, e insensível ou com indiferença. E eu quero que vocês essa noite aqui comecem a expressar amor um pelo outro de maneira correta. Talvez na maior parte do tempo que você trouxe seu casamento até aqui, você foi insensível, mas falava a verdade. Outra vez você era fechado, mas amoroso. Ou talvez você é esse bom, que é amoroso, que é sensível, que é honesto. Ou talvez você é extremamente fechado e insensível. Então nós precisamos de entender isso, meus irmãos. Você precisa de olhar para o seu casamento como uma bênção de Deus na sua vida. O casamento é o lugar onde eu e você somos presenteados por Deus para expressar graça e misericórdia que nós recebemos de Deus. Aí você diz que é crente, você diz que creu em Cristo, você entendeu a misericórdia estendida a você, mas você nunca estende misericórdia e graça para o seu cônjuge. Para mim, graça, para ele, juízo. E Deus não se agrada disso. Eu e você, nós precisamos de 4 atitudes para viver um relacionamento franco e amoroso. Para viver um relacionamento, meus irmãos, franco e amoroso, que agrada a Deus, nós devemos nos esforçar para alcançar esse estilo de relacionamento. Esforço, suar a camisa, dá trabalho. Não é simplesmente vai acontecer. Você não compra no Mercado Livre, você não compra na China. Você tem que desenvolver, trabalhar, participar. Então, uma atitude que nós devemos ter para que tenhamos casamentos de sucesso é nos esforçar. Nós precisamos disso. Porque quando nós não nos esforçamos, quando nós não agimos assim, é porque algo está errado. E eu e você precisamos de nos arrepender daquilo que nós temos pensado, daquilo que nós temos dito e daquilo que nós temos feito. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que não se arrepende, aquele que não fala a verdade, aquele que não confessa os seus pecados, ele nunca encontrará misericórdia. Então nós precisamos de nos esforçar. Outra atitude, nós precisamos falar expressões de amor. Eu e você precisamos de comunicar que nós amamos o nosso cônjuge, as pessoas que nós nos relacionamos, e nós precisamos de começar a falar pela fé, não pelo que você tem sentido. A ordem de Deus para você, marido, é amar essa mulher a ponto de dar a vida por ela. Em momento nenhum você vai associar amor com sentimento nas Escrituras. Isso não existe na Bíblia. Amor é ação, amor é fazer alguma coisa. Amor nunca é sentimento, não existe isso. Ah, é porque eu não sinto vontade de falar que eu amo. Não. Primeiro a gente faz, primeiro a gente obedece e depois a gente sente. Essa é a dinâmica que Deus espera de nós. Outra atitude é demonstrar uma expressão sincera. Então, você precisa de se esforçar, você precisa de falar e você precisa de demonstrar. Meu irmão, não existe esse negócio de... Não, ela sabe que eu a amo. Meu irmão, você tem que chegar lá com alguma coisinha de vez em quando. Você tem que verbalizar. Ela tem que escutar. Mulher se ganha no ouvido. E você sabe disso. Pega aquele homem charmoso que está enterrado há 20 anos dentro de você. Dá um banho nele. Corta o cabelo dele, faz a barba dele. E chega em casa com demonstrações. Você conhece a sua mulher. Você conhece o seu marido. Talvez você precise cortar um cabelo, fazer uma barba. Talvez você precise comprar um perfume. Talvez você precise de mudar o visual, comprar uma roupa. Talvez você precise fazer alguma coisa. Mas faça, demonstre ação. Para de viver de maneira medíocre.
Para de achar que o povo é obrigado a adivinhar o que você pensa. Não, nós precisamos de ouvir. Deus, Ele nos colocou para nos relacionarmos. Eu te amo, você é importante para mim. Você é tudo na minha vida. É muito melhor dar um abraço que pegar no pé, não é? Então faça isso, demonstre, dê um abraço. E mais uma vez, comece a fazer, demonstre. Depois, o sentimento vem atrás. Então eu e você precisamos de nos esforçar, nós precisamos de falar, nós precisamos de demonstrar. E o mais importante, que eu deixei por último, eu e você, nós precisamos de confiar no poder de Deus. Não confie nos seus sentimentos, não confie na sua capacidade de realização, não confie em você. Você não muda ninguém. Para os casais aí que vão casar, não muda o outro. Vai na minha. Ela é assim, ele é assim e vai ficar assim, se Jesus não transformar. Porque às vezes a gente fala, não, a pessoa muda. Não muda. Não muda. Se nós não confiarmos no poder de Deus, no Deus que transforma, no Deus que traz vida espiritual para nós, não há mudança, não há transformação. Eu e você precisamos de confiar no poder de Deus. O estilo de relacionamento que você tem praticado, ele impacta na qualidade do seu casamento. Se você é honesto, mas não é amoroso, isso traz impacto. Se você é fechado, mas amoroso, traz impacto para o seu casamento. Se você é amoroso e franco, traz impacto para o seu casamento. E se você é fechado e insensível, também traz impacto para o seu casamento. Então o que Deus deseja para você é que você seja franco e amoroso. Seja honesto com você, seja honesto com Deus e seja honesto com seu cônjuge e busque constantemente, a partir de hoje, ser franco e amoroso. E isso tudo, meus irmãos, vem com esforço, falando, verbalizando, colocando em prática, expressando, demonstrando e o mais importante, confiando em Deus. Amém? Quero dar uma ilustração para vocês, um vídeo aqui de 1 minutinho. E aí eu quero ver se vocês aprenderam. Pode passar aí, Vanessa? Eu recebi esse vídeo do Valdeir, mas foi de Deus. Ó, Deus sabia que eu ia precisar e mandou. Passa aí. Depois de um dia duro de trabalho, e na mesa estavam saladas, ovos e uma torrada queimada. Minha mãe então pediu desculpas ao meu pai pelas torradas queimadas. E eu nunca me esquecerei da resposta dele. Querida, adoro torradas queimadas. Mais tarde, me preparando para dormir, meu pai, como sempre de costume, foi ao meu quarto para um beijo de boa noite. Eu perguntei a ele: pai, o senhor realmente gosta de torradas queimadas? Ele me abraçou e disse: sua mãe teve um dia difícil. Ela se esforçou demais para preparar essa refeição para nós. Por que magoá-la? A torrada queimada não faz mal a ninguém, mas as palavras podem ser muito dolorosas. Valorize o que os outros fazem por você, mesmo que não seja perfeito, porque é a intenção de fazer bem é que conta. Eu amei essa ilustração. E ela não terá efeito ou valor algum se não meditarmos nisso e analisarmos como estamos atuando e como estamos agindo. Pense nisso. Deus te abençoe. Vocês entenderam? Deu para entender então? Então a esposa fez torrada queimada e ela não gostou, mas o marido falou: meu amor, eu amo torrada queimada. Aí o filho dele chegou nele e falou: uai pai, que é isso? Você não gosta de torrada queimada? Meu filho, sua mãe teve um dia difícil. Eu tive que fazer isso porque eu quero agradar ela. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Que estilo de amor ou de relacionamento ele comunicou? Ele foi franco e insensível? Ele foi amoroso ou franco e amoroso? Ele foi
Deixa eu colocar aqui que eu até esqueci. É muito. Fechado e amoroso. Então ele foi franco e insensível, fechado e amoroso, franco e amoroso ou fechado e insensível? Hã? Franco e amoroso? Quem acha que ele foi franco e amoroso? Não, gente, pode levantar a mão. Ninguém vai perder a mão se levantar, não. A gente precisa praticar mais, né, meu irmão? Ele foi franco e mentiroso. Tá joia? Ele foi mentiroso. A gente não faz isso. Tá? Ele foi amoroso, não, ele foi mentiroso. Então, observe como a gente pode ser enganado com uma história tão bonita. Meu irmão, ser franco e amoroso é falar, meu amor, fique tranquilo. Hoje eu como essa torrada queimada, não tem problema. Você teve um dia ruim. Hoje nós vamos comer torrada queimada sem problema. Então, observa, você não precisa de mentir. Você não precisa de enganar. A história é tão bonita, a música de fundo, e a gente acha que foi bonito. Não, isso é mentira. Então, observa, a gente fica andando de maneira diabólica no nosso relacionamento. Não é para agradar. Não, Deus quer que você seja amoroso, mas enérgico. Deus quer que você seja verdadeiro. Deus quer que você seja honesto. As feridas causadas pela mentira são mais dolorosas do que pela verdade. Amém? Ó, ponto eletrônico que diz que a comida está ficando pronta, ó. Então vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor traz para nós a Tua palavra, onde nós podemos nos identificar com ela. E com certeza aqui nós, em algum momento das nossas vidas, nós temos vivido esses 4 estilos de relacionamento. Mas nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa nos transformar, como um aguilhão ferroando as nossas consciências, possa nos conformar à imagem de Cristo Jesus, para que possamos viver de maneira amorosa, de maneira franca, de maneira verdadeira, de maneira que busque o benefício do outro, o melhor para o outro, mesmo que isso cause dor no relacionamento. Porque é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos aponta o nosso pecado, o Senhor nos aponta o nosso erro, o Senhor nos aponta a nossa necessidade de arrependimento. Isso não é bom, mas isso é a melhor coisa nas nossas vidas. É onde o Senhor nos tira do lamaçal de pecado, e é onde o Senhor nos limpa, onde o Senhor nos salva, onde o Senhor nos transforma. Pai, faça com que os nossos casamentos aqui sejam restaurados pelo poder do Senhor. Nós não temos a condição, a capacidade, o poder de mudar o nosso cônjuge, mas o Espírito do Senhor tem. O Espírito do Senhor pode infundir vida, transformação, renovação, e é isso que nós pedimos essa noite aqui, Pai. Que nós aqui como casais possamos sair daqui renovados, e que a partir de hoje no nosso relacionamento vivamos de maneira amorosa, de maneira franca, onde nós queremos sempre o benefício do outro, que nós possamos importar sempre com o outro e não com nós mesmos, Pai. Seja conosco e restaura o nosso casamento, restaura as nossas famílias, para que nós possamos ser sal, nós possamos ser luz, Pai. Nós glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém.